E o ministro-chefe da Secretaria de Comunicação Social, Paulo Pimenta, foi oficialmente nomeado pelo Palácio do Planalto para ser o ministro extraordinário da reconstrução do Rio Grande do Sul. Pimenta é visto no PT como possível candidato do partido ao governo do estado em 2026. O ministro também deve ter papel central nas eleições municipais deste ano, quando a legenda terá 13 candidatos nas cidades gaúchas, com mais de 100 mil habitantes. A leitura predominante entre lideranças petistas e pessoas próximas a Lula é que a escolha de Pimenta para o ministério desagrada o governador Eduardo Leite, por ser um nome considerado político, além de adversário local do tucano. Questionado sobre o assunto, Leite se limitou a dizer que toda ajuda ao Estado é bem-vinda. Algo cabalístico, né? 13 candidatos, justamente o número do partido, né? Vejamos se já não é uma estratégia ali entre os gaúchos. Bom, eu vou começar esse bloco com o Mitrô. A escolha de Pimenta tensiona a relação com o Eduardo Leite? Qual a sua avaliação? Olha, Basília, acho que a própria repercussão que tem tido pela imprensa e formadores de opinião desde a nomeação de Paulo Pimenta, né, já é negativa, a meu ver, mostra a negatividade dessa escolha, porque se parou de falar em como que nós podemos unir esforços de municípios, governo do Rio Grande do Sul, união de todos os brasileiros, né, para reconstruir o Rio Grande do Sul que foi cometido por essa tragédia, e começou a se discutir xadrez eleitoral no estado a partir dessa nomeação de Lula, né, o que já mostra que tem um caráter, um viés predominantemente político dessa decisão de nomear Paulo Pimenta secretário especial dessa secretaria com status de ministério recém-criada. Se o enfoque fosse, de fato, resolver o problema dos gaúchos, muito provavelmente teria sido um nome construído em consenso com o governador Eduardo Leite, que é aquele responsável principal pelo comando do Estado nesse momento. O Leite disse que ficou sabendo somente pela imprensa da criação do Ministério e da nomeação de Paulo Pimenta, né? E as notícias subsequentes à nomeação de Paulo Pimenta é que ele é o nome cotado ou para o Senado ou para o governo do Rio Grande do Sul nas eleições de 2026. Então, infelizmente, a impressão que fica é que, ao invés, né, de direcionar os esforços, ao invés de se nomear alguém que possa estar 100% focado em resolver o problema no Rio Grande do Sul, está se utilizando dessa secretaria recém-criada como palanque político para um player importante do Partido dos Trabalhadores no estado do Rio Grande do Sul. O que eu lamento muito e mostra que a decisão foi equivocada. Agora, perguntamos por que, então, dessa decisão. É claro que o Lula sabia da repercussão política, é claro que sabia que não seria alguém de agrado de Leite pelo viés político dessa indicação, talvez tenha ali querido se livrar de um problema à frente da Secretaria de Comunicação Social, uma vez que Paulo Pimenta vinha, o órgão que é responsável por comunicar e dialogar com a imprensa, vinha sendo ali frequentemente a origem de ataques do governo federal à própria imprensa, né? Mais de uma nota da SECOM ao longo aí das últimas semanas e meses, atacando jornais, atacando jornalistas e ferindo a liberdade de imprensa. Então, será que o Lula quis simplesmente se livrar de Paulo Pimenta, ou será que, inacreditavelmente, está se utilizando da tragédia no Rio Grande do Sul para dar palanque para um potencial candidato do PT em 2026? Eu, infelizmente, não duvido de mais nada desse governo. Olha, fato que nenhuma peça está por acaso nesse jogo, né? A gente está falando aí de um ministério extraordinário para quem está acompanhando a gente em casa. Então, um ministério com tempo para acabar, é temporário. A ideia, diz interlocutores de Paulo Pimenta, que ele fique por lá durante 4, 6 meses, no mais tardar até o fim deste ano, porque ele quer voltar a ser ministro da Secretaria de Comunicação. Aí é um outro xadrez que, claro, passa pela definição de Lula. Cardoso, a mesma pergunta para você. A escolha de Pimenta para esta função tensiona a relação com Eduardo Leite? Veja, eu vou pegar carona naquilo que foi discutido no bloco anterior e vou chegar a este. O presidente da República tem total direito de escolher quem ele quiser, porque ele foi eleito e fala em nome do povo para escolher na estatal quem deseja e para escolher como ministro quem ele deseja. Apenas faço uma ressalva, acho importante, que o ministro Ricardo Lewandowski foi um excelente ministro e um jurista. Ele não negociou nada. A posição que ele assumiu na liminar é defendida por muitos juristas e eu mesmo, quando saiu a lei das estatais, cansei de falar isso em palestras, em aulas.
Ou seja, há um componente discriminatório dos políticos. E por que não se proíbe, por exemplo, empresários, banqueiros de assumirem o Banco Central? É só políticos que ocuparam cargos? E os empresários? E aqueles funcionários de empresas que vão para as agências reguladoras? Esses não têm problema nenhum. Ou seja, a lei das estatais trata com 2 pesos e 2 medidas dentro de uma visão neoliberal que atinge os políticos e não atinge os que têm interesse no mercado. Acho isso um horror. Isso é uma tese jurídica. Ele não negociou nada. Ele não negociou com promotores, não negociou com ninguém para praticar abusos de poder, como outros juízes no passado fizeram e foram aplaudidos. Então, faço essa ressalva para dizer: Eduardo Leite não consultou Lula sobre os secretários que ele vai nomear para gerir a crise. Por que Lula teria que consultar Eduardo Leite para nomear um ministro? Porque tem que se entender. Vamos se entender. Tem que se entender. É bom para Eduardo Leite, bom para o governo federal. Agora, o Lula vai colocar quem ele acha que tem condições de bem representá-lo nesse papel. Ele não tem que consultar o senhor Eduardo Leite. Ou então, o senhor Eduardo Leite teria que submeter os seus secretários a Lula. Não é assim que se faz na democracia. Eduardo Leite tem todo o direito de colocar quem ele quiser, inclusive pessoas que falam mal do partido de Lula ou que o acusaram no passado. Como também Lula tem direito de colocar um homem que conhece profundamente o Rio Grande do Sul, como o Paulo Pimenta. Onde está o problema nisto? O Lula errou. Mas o Eduardo Leite não errou quando deixa ministros que antagonizaram com o governo Lula? Ora, meu favor, isso é democracia. O que é importante é que Paulo Pimenta e os secretários de Eduardo Leite, como Lula e Eduardo Leite, se entendam na construção do país. A escolha de nomes é da democracia por parte de quem foi eleito. E eu não posso efetivamente dizer porque um deputado que é do Rio Grande do Sul, que conhece o Rio Grande do Sul, não tem a capacidade para assumir fielmente essa função e manter um bom diálogo com o Eduardo Leite. Ou seja, eu tenho que entender a política e a realidade como ela é. O que se exige dos homens públicos e das mulheres que atuam no Estado é que tenham um papel de colocar os seus interesses pessoais efetivamente abaixo daquilo que são os interesses do Estado e da sociedade. Agora, que eu tenho que escolher pessoas livremente, como fez Lula e como fez Eduardo Leite, isso eu tenho. Como vocês acham que isso vai funcionar na prática, né? Uma verdade nua e crua. Na prática, como que isso vai funcionar? O governo federal indo com seu ministro extraordinário, o governo do PT, e o governo estadual comandado pelo PSDB de Eduardo Leite. É um acordo de procedimento? Vai você, depois eu vou também? Ou vão os dois juntos? Como vão conseguir gerir a reconstrução na prática do Rio Grande do Sul? O PSDB vai conseguir contornar eventuais questões com Pimenta? Mitru. Basílio, acho que o primeiro ponto, né, Eduardo Leite e seus secretários já estavam no comando do governo do estado antes dessa tragédia, né? Então, obviamente, ali não houve uma escolha dos secretários pensando politicamente, né, a respeito da resposta dada após essa tragédia. Já eram os secretários de estado quando essa tragédia aconteceu. A nomeação de Paulo Pimenta veio aí cerca de 10 dias, 2 semanas depois do pico da tragédia do Rio Grande do Sul, né? E, novamente, sem haver uma construção política ali sendo feita para que haja a maior união de esforços possível. O que eu, infelizmente, acredito que pode acontecer é que na disputa ali por protagonismo político, ao invés de que o governo federal e o governo estadual estejam lado a lado, acabe tendo ali uma disputa por protagonismo e por holofotes que coloca a reconstrução do Estado em segundo plano. É esse o grande problema de se colocar uma nomeação com alguém com interesses claros nas eleições de 2026 no comando da articulação das ações do governo federal no Rio Grande do Sul. Depois desse minuto, Mitru, a gente vai para 1 minuto de José Eduardo Cardoso. Vai dar certo essa dobradinha PT-PSDB gaúcho? Lembrando que o partido lá no Rio Grande do Sul não foi favorável à eleição de Lula em 2022. Veja, onde está, a meu ver, o equívoco do argumento lançado pelo Tiago. Poderia perfeitamente, depois da tragédia, o governador substituir os seus secretários perguntando: Lula, vamos colocar algumas pessoas de comum acordo? Ele não fez e nem deveria fazê-lo. Por quê? Porque eu tenho 2 polos diferentes da política, Eduardo Leite e Lula. Não são os seus subordinados, que são correias de transmissão disso, que vão piorar ou melhorar. O que eu tenho que exigir das pessoas públicas é que elas, mantendo seus princípios, suas posições, busquem construir o que é melhor para a sociedade.
Mas na medida em que Eduardo Leite não ofereceu a Lula os seus cargos de comum acordo de secretários, eu não vejo por que ele deveria consultar Eduardo Leite para fazer o mesmo, só porque já estavam nomeados. Não, as pessoas são substituíveis na administração pública, não é? Agora, se o governo Lula vai brigar com Eduardo Leite, isso é um problema. Agora, eu acho que não devem fazer isso, acho que Lula e Eduardo Leite têm que pactuar e os seus respectivos assessores, os escolhidos por Lula e os escolhidos por Eduardo Leite, têm que buscar fundamentalmente um entendimento na defesa do Rio Grande do Sul e na defesa do interesse público. E aí, gostaram do debate de hoje? Porque o grande debate terminou por aqui. Obrigada, Mitrô, obrigada, Cardoso. Lembramos que as opiniões que foram emitidas pelos nossos comentaristas não refletem necessariamente a posição da CNN Brasil.